Agora é Mac Idiomas, o Duolingo estatal. Pô, não acabou de lançar também o Netflix Brasil? Calma, sem queimar pauta, vai ser o segundo. Desculpa. O Mac Idiomas, plataforma do governo federal para aprendizado de idiomas, passou a funcionar na última quarta-feira, com cursos gratuitos de inglês e espanhol, inspirados no modelo popularizado pelo Duolingo. Arriba, arriba! Segundo o governo federal, o objetivo da ferramenta é ser o primeiro ponto de contato digital entre o estudante iniciante e o idioma de sua escolha, acompanhando seu aprendizado até níveis mais avançados. Idioma de sua escolha, desde que seja espanhol ou inglês. Exatamente. Aí aqui eu... replicando isso aqui, não precisa. Inicialmente, o Duolingo estatal oferece 800 aulas de inglês e espanhol. Segundo o governo, outros idiomas serão disponibilizados nos próximos anos. O login é realizado pelo gov.br. Claro! Ao entrar, a ferramenta dá a opção para o usuário começar do início o idioma em um nível básico ou realizar um teste rápido para entender em qual nível estaria. Entre A1, A2, B1, B2, C1, C2. Cada aula tem 3 etapas. Aprender, praticar e desafio. Olha só, que maravilha. Aqui, ó. É realmente uma cópia do governo, pegou o esqueminha do Duolingo e fez uma cópia. Em praticar, o usuário treina conteúdos em exercícios variados. Enfim, tá aqui tudo explicando. Ó. Tem a diferença é que o Duolingo é aquela coruja verde. Aqui a gente tem uma capivara, um cachorrinho, um caramelo e uma arara, né? Que merda. Então você vai se sentir mais presente ali, representado pelos animais que integram o Mac Idiomas. Enfim, aqui é o Poder 360, fala de tudo do programa. Que absurdo, hein, Vamos para o segundo... Não, mas o segundo é outro tema, né? Então, peraí, deixa eu falar do idioma. Deixa eu falar do idioma primeiro. Eu odiei estudo de idioma na escola pública. Quando eu era moleque, né, quando eu tinha ali meus 12, 13 anos, eu morava com uma família de norte-americanos. E daí, era uma família que tinha lá o pai e a mãe, eles tinham 4 filhas, né? E daí, cara, eu era molecão, 12, 13 anos. Ficava ouvindo a família conversando, tem o dia inteiro, né, no meio daquela bagunça toda, ficava ouvindo ali a galera conversando. E daí tinha aula, nessa época era inglês, né? Aula de inglês na escola, eu estudava numa escola pública, e daí tinha as aulas de inglês. E daí, cara, a gente ficou assim, 5ª série, 6ª série, 7ª série, você estuda 3 anos de inglês. Cara, inglês é um idioma, é ridículo. Estudar inglês é uma coisa ridícula. Estudar inglês é tão fácil, que não se torna desnecessário um professor, não. É bom, né? Você quer pegar um professor para você aprender inglês e espanhol? É bom sim, é de muito auxílio. Mas o professor, ele tem que ter um conhecimento pedagógico voltado para o ensino do inglês e para o ensino do espanhol. Que, inclusive, estou vendo aí no chat, a Camila está aí no chat. Tá. Celino, só bota o nome dela aí. A Camila está aí. A Camila é professora de inglês e espanhol. E a Camila ensina num método que é um método maravilhoso, um método excelente. Que é um método no qual ela não vai ali começar... Ó, Camila, estou fazendo propaganda aí, mas não é combinado não, hein, gente? É porque eu conheço a Camila e eu sei como que ela ensina. Você não vai pegar o aluno e vai dar ali aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Você vai ensinando, primeiro my name is, depois the books on the table. Não é assim. Você tem que entender em que ponto que o aluno está para você, junto com ele, você encontrar ali a construção do idioma. Por quê? Espanhol e inglês é ridiculamente fácil. A gramática em espanhol é muito próxima da gramática brasileira, muito próxima. E a língua inglesa, que já é bem mais diferente, a gramática em inglês é muito diferente da gramática em português, mas o inglês é um idioma absolutamente prático. Ou seja, ele é voltado para a prática. Então, ele é muito de autoexplicativo. E daí a gente estuda 3 anos de inglês na escola pública e sai de lá sem falar nada. Você pega um aluno que completou o ensino médio, ele não sabe inglês. Mas como que ele não sabe inglês se ele estuda inglês desde o 5º ano? Porque, na verdade, não há método algum.
E daí vem a porcaria do Duolingo. Duolingo, ninguém aprende a falar um idioma no Duolingo. Duolingo é um método para você não aprender um idioma. Por quê? Não é um método. Não é um método. É uma... Aí a logomarca é maravilhosa. Realmente, é papagaiar. É para você papagaiar. Tem o papagaio, tem a corujinha, tem a ararinha azul, a capivara e o caramelo. É para isso. Se a pessoa quiser utilizar o Duolingo como uma ferramenta de potencialização do seu estudo, por exemplo, para vocabulário, maravilha. Agora, você achar que eu vou entrar... E tem nome essa porcaria aí? Mac Idiomas. É Mac Idioma mesmo o nome? Sim. Então, se a pessoa achar que vai usar o Mac Idioma, eu vou instalar o Mac Idioma no meu celular, já está errado. Você não aprende nada pelo celular. A ferramenta já está errada. Celular não é ferramenta para aprendizado. Então, a pessoa vai lá, instala o Mac Idiomas no celular e acha que vai aprender inglês, mas não vai nunca. Então, o Brasil, se quisesse fazer um trabalho como foi feito na Coreia, como foi feito na China, tigres asiáticos, lembra que a gente estudava tigres asiáticos na escola? Se o Brasil quisesse fazer um trabalho assim, olha, nós vamos aqui, em 10 anos, nós vamos construir a primeira geração bilíngue do Brasil República. A primeira geração bilíngue do Brasil República, porque nós tínhamos geração bilíngue no Brasil Império. A primeira geração bilíngue do Brasil República. Nós vamos fazer um projeto, vai ser um projeto sério, vai ser um projeto coordenado, no qual a gente vai ensinar espanhol, inglês, sei lá, escolhe o idioma. A gente vai ensinar e a gente vai criar uma geração na qual, assim como nós tivemos metas de alfabetização nos anos 90, agora nós teremos uma meta de alfabetização num segundo idioma. E nós não vamos admitir ninguém que não seja bilíngue na próxima geração. Aí você coloca uma política de Estado séria, organizada, verba, financiamento, para que quando a gente chegar em 2050, o Brasil inteiro tenha cumprido com a meta de alfabetização num segundo idioma. Isso é algo ridiculamente fácil de fazer. Isso na Ásia foi feito. Você pegar o trabalhador, o cara que é o proletário, trabalhador de fábrica. O trabalhador de fábrica fala inglês. Isso é fácil de fazer. Agora, não é por aí, porque isso daí, uma ferramenta como essa, é uma ferramenta para impedir que isso aconteça. O cara que vai fazer isso daí é o cara que nunca vai aprender. O cara que pega a aulinha com um professor de idioma de Instagram, aquele francês engraçadinho, aí tem a outra que é a alemã, aí tem a outra que é a menininha russa. O cara que entra nessas escolas porcaria é o cara que nunca vai aprender. É impossível aprender com essa galera. Por quê? Primeiro que são burros. Saíram do seu país porque eram os falidos, saíram de lá porque era assalariado, garçonete, motorista de Uber, saíram de lá e vieram para o Brasil. Aqui só tem otário. Aí quando eles chegam aqui, eles falam assim, olha, eu sou nativo, nasci em Paris. Então, como eu nasci em Paris, eu sou professor de francês. Vem aqui que eu vou te ensinar. O cara que não sabe ensinar um cachorro a fazer xixi no tapete. Sim. Agora vamos para o segundo programa do governo, que é justamente o Tela Brasil. O governo lança Tela Brasil, serviço de streaming com 555 filmes. É só vantagem, olha aí. Como é que vocês conseguem reclamar do governo? Primeiro Duolingo, versão estatal, agora Tela Brasil, Netflix estatal. O governo federal lançou no sábado no último sábado do mês passado, a Tela Brasil, uma plataforma pública de streaming voltada à difusão da produção audiovisual nacional. A iniciativa reúne em um único ambiente digital conteúdos produzidos ao longo de mais de um século da história do cinema e da televisão brasileira. O catálogo inicial conta com 555 títulos, abrangendo curtas, médias e longas metragens, telefilmes e séries produzidas entre 1910 e 2025. Entre as produções disponíveis estão filmes que já representaram o Brasil na disputa pelo Oscar, como Carandiru e O Que É Isso, Companheiro? Nem sabia da existência desse. Além de outras obras premiadas em festivais nacionais e internacionais. O acervo também inclui conteúdos voltados ao público infantil, documentários, registros históricos e produções ligadas a diferentes manifestações culturais do país. Constam ainda obras de cineastas negros, indígenas e mulheres. Que pariu.
além de conteúdos relacionados à preservação da memória e da diversidade cultural brasileira. Na cerimônia de lançamento, a ministra da Cultura, Margarete Menezes... Nossa, cara. Caraca, Celino, calma, bicho. Que combo, irmão. Ressaltou a importância do serviço louco, para o quê? Para a democratização do acesso à cultura. Eu vou pular aqui a aspa da Margarete Menezes, ela que me perdoe, porque muito mais interessante que isso é o videozinho que vocês vão ver aqui. O momento mais aguardado do ano. Seu streaming brasileiro chegou. E ele se chama Tela Brasil, com mais de 500 obras brasileiras. É uma plataforma que tem, além de filmes e séries já lançados, disponibiliza horário e local de filmes nacionais em cartaz, ou seja, você tem um acesso mais rápido às salas e horários dos filmes brasileiros no cinema mais próximo de você. Cultura é educação. Com o Tela Brasil, o acesso a produções brasileiras ficou mais democrático. Aqui a cultura brasileira é dada para todos, aumentando o reconhecimento e valorizando o nosso Brasil. Esse é o governo do Brasil do lado da cultura e do povo brasileiro. Horrível, o texto tem erros, né? Tem erro ali no texto, o texto está errado, erro de português. É uma tragédia, né? Cultura é educação. Não, cultura não é educação. Cultura é muito maior do que educação. Cultura é o método por meio do qual o ser humano, que é um ser volitivo, intelectivo, ele apreende saber. Então, cultura vai muito além de educação, mas muito além. Cultura é a abrangência do cogito. Então, o poder do homem, que é o poder de cogitar, né, o poder de raciocinar, ele está compreendido no âmbito cultural. Ou seja, quando você sai do âmbito cultural, você sai da esfera cognitiva. Por isso que, fora da esfera cultural, o que se aprende é por revelação. Então, o conhecimento revelado, esse conhecimento é o conhecimento não cultural. Agora, o conhecimento apreendido é o conhecimento cultural. O conhecimento do cogito é o conhecimento cultural. Aí ela, cultura é educação. Não sabe nem o que é cultura e nem sabe o que é educação. Não sabe nenhum nem outro. Nem cultura, nem educação. Educação é um método cultural no qual um exerce a função de mestre e outro exerce a função de aprendiz. Aquele que exerce a função de mestre é aquele que domina um ofício, ou seja, ele tem um saber no qual ele saiu do papel de leigo para o papel de oficial. E, sendo oficial, ele manifesta a potência de mestrar e, assim, ele mestra o aprendiz. Então, é um absurdo. Mas, assim, também, pelo amor de Deus, absurdo sou eu. O que eu estou falando? O público para o qual essa propaganda é dedicada, é voltada, é um público que não entende o significado das palavras. Esse público não entende o que você diz a partir da interpretação do significado da palavra, mas sim por meio do sentido. Você quer ver um exemplo? Um exemplo que essa semana eu estava deitado na cama e eu estava deitado olhando para o teto e pensando, meu Deus do céu. A gente fez aqui na quinta-feira uma transmissão Corpus Christi, falando sobre o óbvio, né? O tema Corpus Christi. A gente fez aqui uma transmissão explicando o que é o corpo de Deus, o que é o corpo de Cristo. A quantidade de pessoas que me mandou mensagem falando, Fernando, você é católico? Assim, chegou a me tirar o sono. Porque a pessoa ouve você falar, só que ela não entende o que você diz. Ela fica pensando assim, não, mas peraí, agora eu não entendi. Porque será que ele é católico ou evangélico? Amigo, que diferença faz? Você quer me conhecer? Você quer namorar comigo? Eu sou casado já. Ou você quer ouvir o que eu estou dizendo e entender o que eu estou dizendo. Mas o brasileiro é assim. O brasileiro ouve a pessoa falar, mas ele não consegue. Ele não consegue considerar assim, vou considerar o que ele está dizendo. Não, ele fica pensando assim, pô, mas será que esse cara é gay? Mas será que ele é flamenguista ou corintiano? Pô, mas será que ele é mineiro? Parece assim, teve uma hora que ele falou, uai. Cara, não dá para entender, bicho.
Não dá para entender. O cara me mete uma propaganda do governo. Na propaganda do governo tem erro. Tem erro, está errado. A frase está construída errada. Não é assim que se fala a língua portuguesa. Não importa. O que importa é assim, o cara que assistir esse vídeo, ele vai falar assim, caramba, você viu lá? Agora tem um canal lá que você entra e vê filmes brasileiros. É claro que ele não vai falar isso, que quem é que vê essas porcarias? Ninguém vê essas porcarias.